Estamos começando o SG Cast. É muito bom poder estar entrando aí na sua casa, no seu carro, através do Spotify, no SG Cast, seja onde for. Seja bem-vindo a esse canal de bênção, de vitória, de empreendedorismo, onde as chaves, os códigos da sua vida serão virados para um novo tempo, um tempo de exponencial crescimento. Eu sou o SG e hoje, antes de convidar você conhecer a história de um milionário, eu chamo ele assim de milionário, meu convidado especial, meu amigo há tantos anos. Eu quero mandar um abraço, antes de falar propriamente do meu convidado, mandar um abraço todo especial pro Balinha. Oh, que lugar maravilhoso, cara. Carnes Balinha, meu amigo, todos os eventos que eu faço, até social, churrascão. Kit churrasco é lá, ó, tá bom? Um beijo, Balinha, beijo pra família. Todos os funcionários aí que sempre me atendem com muito carinho. Aquele torresminho de primeira, carne de barriga, né? E tudo mais, picanha, todo tipo de corte especial é lá no Balinha. Também mandar um abraço para Mirago, outro lugar, cara, que tem me atendido assim, a minha família. Imagina um lugar gostoso, uma padaria, tudo, bolo, pães, queijo, pão de queijo, tudo que o mineiro gosta é lá na Mirago. E olha, promoções, os melhores preços, tá lá na Mirago também, tá bem? Dito isso, mandar um abraço também para minha equipe Smart 3, que está com um complexo poderosíssimo, não só em um lugar, a gente está quase onipresente, tá? Nós estamos na Pampulha, estamos na Raja Gabaglia, com conglomerado, também no Betânia, de estúdios onde nós podemos fazer coisas maravilhosas aí, como a revista Expressão Mulheres, a revista digital, que é um dos nossos empreendimentos, está no grupo Smart 3. Agora, na Pampulha, gente, olha essas imagens aí do nosso complexo Pampulha. Ei, você artista, você que é político, você que é empreendedor, você que é você, cara, contacta aí com a Smart 3. É algo lindo, olha, business, tudo que é digital é lá, tá bem? Então, essas imagens que você está vendo agora, passando aí desse complexo poderoso. Temos estúdio, repetindo, no Betânia, na Pampulha e também na Raja Gabaglia. A Raja Gabaglia parece até línguas estranhas, né? Raja Gabaglia. Valeu? Sem mais delongas, agora vamos conversar com ele, nosso entrevistado, meu amigo, pai, marido, acima de tudo, filho de Deus, servo de Deus. Senhoras e senhores, com vocês, Daniel Ferreira. Tem aplausos aí, produção? Se não tem, põe aí na edição, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado. Que honra tê-lo aqui. É muito bom saber que você é um cara de resultados. Tem um amigo meu, um mentoreado meu lá no Ceará, Tiago Sete, que é mentor também. Eu mentorei ele me mentoreia, é um dos maiores produtores do Brasil. E ele fala assim, uma frase dele, já vou começar aqui copiando. Eu amo copiar Sim. quem tem sucesso. E o Tiago Sete, ele diz assim, nada supera o resultado. Uau. E hoje vamos falar muito disso, Daniel. Cara, sem mais delongas, como diz meu amigo Nelson, lá da África, eu quero que você se apresente, tenha total liberdade. A gente orou antes de começar, Sim. somos servos do Senhor também. E eu quero que você se sinta em sua casa, assim como a gente conversou lá em casa, no chão, esses dias atrás. Eu quero que você se apresente, conte-nos tudo, do ventre ao céu hoje, tá, cara? Fica à vontade. Quem é o Daniel? O que o Daniel faz? Conte as suas histórias, fica à vontade. De vez em quando eu vou dando uns pitacos aí. Tá com você, cara. De fato, é uma honra estar aqui, o SG. Obrigado pelo convite. Para nós é motivo de muita alegria poder compartilhar das nossas histórias, das nossas experiências e, de fato, dos nossos resultados, Uau. que isso precisa ser dito. Eu costumo dizer para os meus alunos, para as pessoas que estão junto com a gente, que contra fatos não há como se argumentar.
Então, o resultado ele precisa estar visível. Eu sou Daniel Ferreira, sou diretor da empresa Agência BDS, empresa de marketing digital. Estamos focados em cursos de capacitação, de tráfego pago, marketing digital de forma geral. E, para mim, é uma honra estar aqui. Sou Legal. marido da Cláudia Ferreira, é uma mulher extraordinária, tem me feito feliz há 18 anos. Tenho um filho de 16, o Eric Davi. Mando um abraço para minha família, que são pessoas extraordinárias. Sem eles, eu acredito que eu não estaria aqui. São pessoas que, de fato, têm mudado a minha realidade como pessoa. Daniel, eu estou em um espaço fantástico aqui hoje, em um dos nossos parceiros, esse estúdio lindo. Mando um abraço a toda a produção. Perfeito. Fugiu, Lombardi, o nome é o Will, né? Will, abraço, nosso operador ali. Sua família, tá? Que Deus abençoe grandemente, cara. É o Smith, não, né? Cara, eu vou começar fazendo do meu jeito, né? Que você sabe que o SG é terrível, né? E Já estou acostumando, tá? vou começar assim, antes de ouvir sua história. Eu vou pedir permissão, porque hoje o programa é todo teu. Você é o meu convidado de honra, meu primeiro convidado, né? Deixar registrado o programa USG Cast de número 1. E eu me sinto honrado, tá? Uau. Honrado demais. Uau. E nesse primeiro dia eu não posso deixar de mostrar para o Brasil, para o mundo, né? Temos seguidores na França, na Inglaterra, em Portugal, em outros países aí, no continente africano também, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, tem amigos lá. Eu quero mostrar para o mundo, e aproveitar que estou ao lado de um amigo, de um empreendedor, do meu sócio, Daniel Ferreira, o meu maior resultado, ok? Eu quero convidar aqui rapidamente, pedir para largar os dispositivos smartphones aí vocês. E vem aqui, meu amor, Fabiane Gomes, Expressão Mulheres, é a âncora da Expressão Mulheres, mas é minha esposa antes de tudo. Benjamin e Sofia, vem cá dar um abraço no papai. Meu maior resultado, cara. É Tá isso. aqui, ó. Vem cá, entra na frente da câmera, me passa na frente. Eu não gosto de protocolo, não. Beijinho. Daniel, vem cá, seu sol, senta no colo do papai. Depois eu dou um beliscão para você sair. Esse é o meu maior resultado. É isso. Minha família, que esses 7 anos de pausa na minha vida, esteve comigo o tempo inteiro, e a gente nesse restart, zerando mesmo assim, começando do zero, mandar essa mensagem, que não precisa de palavras. Uau. Né? Eu estou aqui diante de, depois de Deus, tudo que eu mais amo na minha vida, e se alguém me perguntasse pelo qual motivo você acorda todas as manhãs... Que coisa linda, gente. É só Deus que faz isso, né, gente? Vocês querendo vir falar alguma coisa, a hora que quiser, pode tomar a frente aí. Eu saio pro lado, vocês ficam à vontade. Viu, Sossó? Viu, Benjamin? Viu? Um beijinho de novo. Beijo. Vai lá, vai. Com Deus. É isso. Eu até me emociono porque minha família é tudo. Amém. Mas, falando de família, cara, eu quero ouvir de você. Eu já conheço muito sua história como mentor. Tenho mentoreado, né? A gente está aí caminhando uma jornada. E eu quero ver essa essência, a sua origem, né? De onde vem o Daniel, né? De onde partiu esse cara aí que agora é empreendedor, que é um comunicador. Olha o nosso dicionário, né? E também tem dado assessorias aí, consultorias. Fala aí do seu início, de onde você vem, porque eu sei que o povo que está assistindo ama saber de onde a história, a nossa origem, né? a nossa história. Origem. Bom, pessoal, eu venho de uma família bem humilde, né? Aqui de BH mesmo, eu sou mineiro. Mineiro, é isso aí. Sou. Então, tem cafezinho aí? É desse jeito, é o objetivo. Mas então, eu sou de uma família bem humilde e levo um abraço também para minha mãe, Maria Helena de Jesus. Ela é de Jesus. E a minha mãe é uma base hoje, muito grande, mora comigo, tenho o prazer de cuidar, de zelar dela nos momentos bons, nos momentos ruins. E, de fato, cumpriu o propósito para que Deus me chamou. Né? Ela cuidou de mim, agora eu cuido dela. Papai, né, infelizmente, faleceu aproximadamente há 6 anos e meio e nos deixou, mas deixou um legado. Ele
não me deixou rico, mas me deixou financeiramente rico. Não me deixou, mas me deixou rico de honestidade, de compromisso. E isso, para mim, é a maior riqueza. E princípios. E, de fato, isso tem feito toda a diferença agora na minha carreira como empreendedor. Eu nunca tive uma vida fácil, sempre foi muito difícil. Falando de empreendedorismo, comecei a empreender há 2 anos atrás. Sim, abandonei tudo para empreender, enfrentar os desafios e vivenciar isso que eu estou vivendo agora, nesse exato momento. Tem sido um divisor, um destravar, literalmente. A gente tem aprendido com muitas porradas, porque empreender é vivenciar desafios. Então, você que está aí começando, pensando ou já iniciou, eu costumo dizer, tá com medo? Vai com medo mesmo. Enfrente os desafios, porque você vai conseguir superar todos. Uau. E muitas das vezes, o SG, a gente aprende com as porradas mesmo, com os erros mesmo. Verdade. Empreendedorismo é, de fato, vivenciar um desafio todos os dias. E eu, literalmente, tenho vivenciado isso. Legal. Todos os dias, um desafio diferente. Cara, antes de entrarmos propriamente dito na questão do empreendedorismo, tem muitas comunidades em BH, as quais eu amo. Eu tenho um projeto social Sim, em uma dessas comunidades. A gente, não vou lembrar de todos, eu não sou mineiro, eu sou baiano, mas um abraço desde já à favela, a todas as baiana retada esse comunidades. aí, viu? E, cara, o povo da comunidade é um povo muito trabalhador. Sim, Né? Eu vou falar assim, a maior parte do povo das comunidades, das pessoas da comunidade, é gente como a gente, e pessoas que acordam o batidão todos os dias, e em especial aqui em Belo Horizonte tem a Serra, que tenho amigos lá, e, cara, eu ouvi falar, né, da sua comunidade aí, Cabana do Pai Tomás. Cara, fala dessa comunidade, porque ali tem gente que eu amo demais, Rua 7 de Setembro, a Independência. Tem o Daniel Chaveira ali, meu amigo, naquela esquina ali, da 7 de Setembro. Tem a Creuza, que mexe com as rações, também a ração de animais, dos pets. Fala do Cabana, porque Cabana, para mim, eu estava no Ceará curtindo praia e Deus falou assim, volta e caminha pelo Cabana ali. sim, Então, Daniel do Cabana para o mundo. perfeito. Porque tem gente sonhando lá, olhando para você agora. Poxa, de onde ele veio? Se ele veio de lá, eu também posso sair de lá e fazer o que eu quiser. Dá real aí para a galera aí, fala dessa comunidade Primeiro, linda. mandar um abraço para toda a comunidade do Cabana, que, Yes. de fato, a gente é grato, né, por vivenciar coisas muito grandes ali. Infelizmente, o histórico anterior, né, de como toda a comunidade tem, é um histórico ruim, mas nós vivemos e lá, de fato, tem muita gente boa, tem muita pessoa que, de fato, faz toda a diferença nos ambientes, ajudam a comunidade. Você é um desses que fazem esse tipo de trabalho. Eu, particularmente, moro, né, na região do Cabana, mas vivencio todos os dias, passo por ali praticamente todos os dias. A gente sabe como é que funciona. E essa galera do Cabana em si, ele é um ambiente transformador para muitas pessoas, com muitas pessoas que têm trabalhos sociais ali dentro, e tem feito toda a diferença. O Cabana, ao contrário de que muitos pensam, a droga, a matança, cara, no Cabana tem muita gente que já está destravando tudo lá, na base de empreendedorismo, Sim. que tem mudado a história, a realidade de muita gente. Então, o Cabana, independente de que seja o Cabana ou qualquer outra comunidade, gente, tem milionários lá dentro. Cara, milionários. A gente anda lá. Eu não vejo isso. Eu não vejo. Existe, mas se focarmos naquilo que é bom, né? Tem uma amiga, vou mandar um abraço aí, Lohane do Conecta Cabana, gente. Tudo que eu preciso divulgar, ela divulga lá. Eu vou botar o SGCast lá. Daniel também, se postar, marcar. Conecta Cabana. Lohane, um beijo no coração, querida. Cara,
A maioria das pessoas, para a gente já pular aí para o próximo tópico que está no coração da gente, que é essa transição, né? Do cara que está ali na comunidade simples, perdeu o pai, uma média de 6 anos, está cuidando da mamãe, sérios problemas de saúde, Deus dando graça para que sua mamãe seja restaurada na sua saúde. Sim. Quando a gente olha para a comunidade, tem pessoas que rotulam a comunidade. O assunto hoje não é cabana em si, mas eu quero trazer essa fagulha de esperança. Às vezes você não precisa sair do cabana ou da comunidade. Você pode transformar a sua comunidade, trazer contributos. E um dos intuitos, né, da nossa comunidade, do nosso ecossistema Smart 3, é trazer valores às comunidades também. Ótimo. Pegar os empreendedores lá e falar, cara, você pode ser de Alfavela, mas você pode morar em Alphaville. E não adianta estar em Alphaville e ter uma mentalidade medíocre, porque a gente transforma o ambiente segundo a nossa mente. Sim. Ok? Então, aqui é luz. Hoje é trazendo luz. Eu estou aqui, você está aqui dizendo Cabana. Fala outras comunidades aí. Você é mineiro também. Sim, Predeira do Padre Lopes. Essa galera ali da região. Papagaio. Isso. Pedreira. Pedreira. Então, existe uma palavra em Romanos capítulo 12, Sim. que vai falar sobre a transformação de mente. E eu acredito muito no potencial que cada empreendedor dentro da comunidade tem. Sim. E, de fato, tem transformado os objetivos. Porque transformar uma mente cativa à escassez não é muito fácil. Mas você, hoje, pode transformar a mente de pessoas através de incentivos ali dentro da própria comunidade. Um futebol, é uma obra social diferenciada que várias pessoas têm feito e transformado a vida de pessoas. A gente é cansado de ver jogadores de futebol, a maior parte deles são vindo de periferia. Verdade. O próprio Neymar. O próprio Neymar. Vila. A galera, a maior parte, são vindo de periferias. Então, ou seja, eu costumo dizer, os maiores talentos estão dentro das periferias. Yes. E os maiores milionários estão saindo daí. Uau, eu estou diante de um aqui hoje, Daniel Ferreira. Daniel, cara, a gente brinca uma onda aí do CL Thanos. Falando de empreendedorismo, a mentalidade brasileira, principalmente, que vem de uma herança colônia, né? Fomos colonizados por Portugal, apesar de existir essa miscigenação gigantesca no Brasil. Eu que sou do estado da Bahia, na maioria do percentual baianos são de origem de matriz africana, origem negra, né? Aquela galera do Olodum. Uhum. Eu que vivi todo esse contexto. Nós que somos de famílias humildes, quase todos nós passamos pelas escolas públicas. Sim. E eu falo que no Sistêmico nós temos uma empresa chamada M3 Método Tri, de mentoria, de terapia, de consultoria a empresas para ver o que está bom, o que está ruim e aprimorar no âmbito do desenvolvimento humano através do M3 Método Tri. Um abraço a toda a equipe, espírito, alma e corpo do M3 Método Tri. Cara, nós somos doutrinados sistemicamente com o toque da campainha da escola. Você já reparou que o mesmo toque da campainha da escola está nas grandes empresas onde tem grandes quantidades de operários? Uhum. Então, alguém estava querendo... Não vou fazer apologia à ignorância, porque precisamos de boas escolas, de bons ensinadores, sem ideologias, né, sem viés político, sem marxismo, né, porque a gente tem posicionamento. Como um cara, com certeza, estudou em uma escola pública, com certeza viveu todo esse ditame, e agora a gente vai sangrar ao vivo e a cores aqui, meu irmão. Como é uma mente CLT, acorda, bate ponto, vai para a escola. Você falou 2 anos. Como foi essa ponte aí, essa transição e quais são os desafios? Porque aqui é de verdade. Uhum. E aí a galera vai olhar assim, deixa eu ver se ele está falando, se eu me identifico. Vamos lá, vamos construir essa história aí. De onde Daniel saiu, essa transição que tem 2 anos. 2 anos. Fala aí, a gente quer ouvir tudo. E agora eu vou... Bate e volta que eu vou perguntar. Anota aí, galera. Anota tudo, porque
mostrar Ferrari, mostrar Porsche, mostrar casa, uau. Mas eu quero saber se é de verdade. E é agora que a gente vai fazer a prova dos nomes. Empreendedor, construindo casa em outros lugares, tá bem. Dono de empresa, multiempresário, tá bom. Mas de onde saiu, como foi isso aí? Rapaz, é o seguinte. Foi boa, né? Foi ótimo, isso é sensacional. Como você diz, a gente brinca com a mente celitanos, né? Com essa questão. Para tomar decisões, porque a nossa mente é cativa, não tem jeito. A gente vem de uma família que não te instrui a você viver do próprio negócio, ou você ter ou constituir um próprio negócio. Então, essa mente fica cativa àquele objetivo. Vira um automatismo. Você levanta de manhã cedo, você sabe que você tem que ir para a escola, você sabe que você tem os seus afazeres. Tomou uma certa idade, teu pai te ensina, cara, precisa de trabalhar. Então, carteira assinada, porque os antigos é assim. Meu pai era antigo, meu pai não me deu a instrução que eu precisava ter. Sim. Então, assim, ele nunca me falou, você precisa ter o seu próprio negócio. Ele sempre falou assim, cara, você precisa de ter um bom trabalho, você precisa de assinar sua carteira e ganhar bem. Foi a única coisa que ele falou comigo. Só que para ganhar bem no país onde a gente vive, é difícil. Então, eu acredito, isso respeitando todas as pessoas que são CLTs, eu tenho um respeito muito grande, só que o CLT não coube mais em mim. Então, existe o fator não caber mais, a gente não ficar satisfeito com aquilo que a gente está ganhando. Então, isso é um direito de cada um. E eu te faço uma pergunta, mesmo você estando aí, você está satisfeito do que você está ganhando? Talvez seja a hora de você virar a chave. É ou não é? Talvez seja a hora da pessoa virar a chave e falar assim, eu preciso tomar uma decisão. E, às vezes, tomar uma decisão não é tão fácil. Porque você tem uma família que depende de você, que depende do seu CLT, depende da sua carteira assinada. Só aqueles que estão vivendo hoje sabem o que é isso. Sabe que é pagar um boleto que está vencendo ou que já atrasou. Somente aqueles que sabem o que eu estou falando isso. Então, o objetivo é tomar uma decisão. Você precisa saber que você precisa traçar uma meta, olhar para o horizonte e falar assim, cara, eu preciso chegar lá. Sim, sim. E para tomar essa decisão, você precisa ser macho. Cara, eu tô com duas coisas no coração aqui. Eu vou por ordem cronológica, né? Eu sou muito intuitivo. Primeiro, se você já passou lá naquele clube chamado Serasa e SPC... Já. Já não respondeu logo. pescosei, já. Por isso que a mente milionária é essa. É pronto já. Pum. Não tem negócio de disfarce, Já, não. E porque todo mundo pensa, é tudo mil maravilhas. Não é mil maravilhas, é selva, é vida real. E ontem, Daniel, quero que você fale mais um pouco sobre esse tempo aí de inadimplência. Porque, cara, vou em um próximo programa mostrar quantos cartões de crédito eu tinha, a quebradeira que foi antes desse restart. Eu tô recuperando, eu tô me levantando. Ressurgindo, né? É carro, hipoteca, é dívida, é aluguel, é prestação de casa. Eu vou abrir tudo, mas hoje eu não sou convidado. Quando for no seu programa, você me pergunta que eu te conto tudo. Deixa com nós. Hoje eu fingi de besta, vou dar uma de bobinho, fingir que não é comigo, deixar só você sangrar mais um pouco aí em público. Galera, você que tá ouvindo no podcast, aí o SGCast no Spotify, na Deezer, na Amazon, é só uma linguagem figurada, tá? Você que é deficiente visual, não está rolando aqui um sacrilégio, não está rolando aqui como é o nome daquele Jack Stripador que... Não tá rolando nada, não é literal, é linguagem figurada. Meus internautas deficientes visuais, fiquem calmos. Ontem eu entrevistei um consultor, o cara, ele tem formações... Quantos, Lombardi? Lombardi é minha esposa, tá, gente? Que ela hoje tá calada ali. Umas 4 faculdades, pós-graduação, 50 ou mais cursos. E ontem eu fiz uma entrevista com ele. Sim. Eu chamei ele para uma sociedade. Cara, a Celitanos ligou. Celitanos entrou na linha. Eu já estava comprando o terno do cara. Imagine um gênio, não vou falar o nome respeitando ele, porque eu devo trazê-lo aqui. No dia eu vou falar, eu falei de você no programa, não falei o nome. Na hora que ele estava experimentando o terno, tá aberta a nossa parceria. Sim. Mas alguém
uma vaga de emprego ligou para ele. Gente, eu começo a arrepiar quando fala de emprego. Não desrespeito. Alguns não conseguem ver outra alternativa. Não é o meu foco, não é o que eu quero para meus filhos, não é o que eu quero para mim, porque o Miles Monroe, ele disse assim, Deus criou líderes. E é nessa perspectiva, não é desmerecendo o seu trabalho, a sua lida, o ônibus que você pega. Eu não vou ficar aqui me defendendo com você o tempo inteiro também. Porque você não é de papel, né? Você não é de açúcar para derreter à toa. E o foco no nosso coração, ainda que você seja confrontado ou confrontada, e empreendedor, e empreendedora, o nosso desejo é que você transicione. Faça essa ponte do CLT para o empreendedorismo. Quando eu te levar agora no outro complexo, com mais de 4 segmentos lá dentro, que você vê lá na Pampulha, cara, não tem como o CLT pagar aquela estrutura de milhares ou milhões de dólares ali. Sim. Então, fala aí um pouco desse tempo de reclusão, transicionando para o empreendedor Daniel Ferreira, para a gente entrar aí, como virou a chave, a mentoria M3, esse grupo que eu também faço parte. Vamos caminhar nessa linha aqui que eu acho que é legal. Então, respeitando os objetivos, né, dentro do parâmetro do CLT para o empreendedor, existe... Você fica com a carinha triste quando fala CLT, assim. O que acontece aí? Porque não deu para pagar as minhas contas, cara. Então, assim, a gente precisa ser honesto. Ele tá chorando, eu tô rindo. A gente precisa ser honesto. Sim. Respeitando os parâmetros, doeu. Lógico que dói. Como era a condição em casa, cara? O que é que faltava? O que é que não tinha lá que você queria ter, dar seu filho, sua esposa? A condição de vida. Falar assim, olha, eu posso te dar isso aqui. Faltou, eu tenho para dar. E não tinha. E não tinha. Por quê? Talvez seja o ambiente em que eu estava, talvez o emprego que eu estava não me cabia. Quais foram as profissões que você teve? Olha, eu comecei como um office boy, entregando óculos na empresa onde meu irmão trabalhava. Comecei de lá, eu fui pegar uns bicos 10 meses como borracheiro, ganhando R$70 por semana. Uau! R$70 por semana. Eu casei. Com R$70 por semana, eu consegui manter minha casa. Com R$70 por semana, em 10 meses. Entende isso, o propósito? Eu não entendo, não. Porque você é mágica. É incrível. R$70 por R$70 por semana. Não é por dia, não. É por semana. Eu ganhava isso. Inclusive, quero mandar um abraço aí para a galera da borracharia Marreco, principalmente o Ricardo. Ricardo, tamo junto, meu querido. Você foi um divisor de águas para minha vida e continua sendo, tá bom? Então, foi um destravar. R$70 por semana. Depois, eu comecei a migrar. Fui para a obra, ser servente de predeiro. Foi isso que aconteceu. Já fui também. Viu? Servente de predeiro. Pesado. Depois de um ano, eles me colocaram como ajudante de eletricista. Só que fiquei 2 anos e meio trabalhando na construção civil. Aprendi bastante coisa, mas não me coube. Saí da construção civil, fui ajudar uma galera lá em Nova Lima de assentar meio fio. Por quê? Depois que a gente casa, a gente precisa trabalhar. Só que eu não tinha mente de empreender. Eu tinha vontade. Eu preciso sair de um lugar e ir para outro. Mas como que faz isso? Isso é um processo, é uma demora. Demora e não é fácil. Porque os boletos não vão parar de chegar. A conta de luz precisa ser paga. Tudo precisa pagar. Esposa precisa fazer algo, menino chegando. Então, é um processo. Depois disso, fui para uma empresa de transporte de cargas. Ela é do Rio Grande do Sul, tem uma filial aqui no bairro Vila Oeste, em Belo Horizonte. Sim. E ali eu entrei como ajudante de transporte de carga. Carregava arroz. Eu não tenho como não poder falar isso bem rapidinho. Fica à vontade. E ali eu fui como ajudante de caminhão. Carregava arroz. A galera aí sabe o quanto a gente trabalhava. É o tal do chapa. É o chapa. Fui chapa durante 1 ano nessa empresa. 1 ano cravado. Magrinho, fitness. Magrinho. Eu carregava 150 quilos de arroz, tá? Um fardo aqui e mais 4 em cima. 30 quilos cada um.
Deus. Isso aqui eu não tenho vergonha de dizer e eu tenho como provar. Tem os vídeos disso, tá? Eu tenho como provar isso. E a galera aí que for ver, a galera que me conhece de lá, sabe do que eu estou falando. É a pura verdade. Então, a gente... porque peso não é simplesmente... peso é jeito. Se você pegar o jeito de pegar peso, acabou. Você consegue Tem um carregar. jeito de não Tem um pegar jeito. peso. Rapaz, é incrível, né? Quando você começa a pensar no estratégico, o fardo, ele começa a ficar leve. É a palavra. Então, ou seja, depois disso, só me transicionando, 1 ano nessa empresa, eu fui para motorista, da qual eu fiquei 8 anos trabalhando como motorista de transporte de carga. Eu trabalhava em uma Ducato, então rodava a região Belo Horizonte, região metropolitana e os interiores da nossa região. Então, assim, 8 anos assim pegado. Saí porque não me coube. Eu tinha outra mente, a minha mentalidade era outra. Depois disso, fiquei 2 anos meio que desempregado. Fui trabalhar num posto de gasolina da qual você sabe. Você passou lá e já abasteceu algumas vezes comigo. Fiquei 7 meses e pedi conta nessa empresa. Pedi conta porque eu acredito que a minha forma de pensar a respeito do ser humano é totalmente diferente. E lidar com pessoas não é fácil. E as pessoas, ela têm o ar de querer maltratar as pessoas. E eu coloquei na minha mente que eu não posso ser maltratado. Eu mereço ser muito bem tratado. Porque eu sou filho de Deus. Yes. Então eu falei, Deus, eu não mereço isso aqui. E teve um dia que eu era para me sair 2 horas da tarde para almoçar. E eu saí 4 da tarde. E eu fico chateado com isso, contando isso para vocês. Eu fui 4 horas, com muita fome, mas com muita fome para casa. Minha esposa desempregada. E eu cheguei em casa. Minha esposa, vou arrumar um almoço para você. Estava ela e meu filho na sala. E ela disse assim para mim, assim, e aí, amor, como é que você está? E eu estou péssimo. Cheguei e me transbordei com eles. E falei, eu não aguento mais. Não estou aguentando mais. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Eu sou o governo dessa casa, mas eu não estou aguentando mais. Já não está dando mais para mim. Ela olhou para mim e disse para mim, pode sair, que nós assumimos o rojão juntos. Pode sair, que nós assumimos o rojão junto. Então, aquilo ali foi um destrabar. No outro dia, era minha folga, e eu mandei mensagem pro meu patrão e disse para ele, cara, é o seguinte, preciso conversar com você. Ele, no próximo plantão a gente conversa. E no próximo a gente conversou, e ele disse, cara, eu te entendo, treina uma pessoa aí, 15 dias você sai. E eu achei que ele ia me pagar aí com os direitos de quem pede conta, né? E, inclusive, quero mandar um abraço para você aí, Léo. Ele me pagou com todos os meus direitos. Ele me mandou embora. Quando, na verdade, eu pedi para pedir conta. Esse foi um das dificuldades até aí. Logo em seguida, aconteceu um fato. Mandei currículo em outra empresa. Até então, eu estava só trabalhando em casa, mas nada de ativar, nada ainda no marketing, nada. Mas eu ali estudando. Eu falei, cara, eu preciso de dar um jeito. Fui para uma empresa, deixei um currículo lá no bairro Vila Oeste de novo, que é uma distribuidora de vidro. E a única vaga que surgiu lá foi de ajudante de caminhão também. Com 1 semana, a gente negociou um ajudante de caminhão. Com 2 semanas no máximo me colocaram na lapidação. Fiquei 1 ano na lapidação. Quem estiver me ouvindo aí da distribuidora de vidro, aí um forte abraço para vocês. Vocês foi um lugar onde me colocou aonde eu estou hoje. E chegou lá, fiquei 1 ano na lapidação. Depois de 1 ano, o patrão chegou perto de mim e falou assim, você quer ir para as vendas? Porque me via eu trabalhando na hora de almoço. Eu pegava algumas empresas como social media, então eu pegava o meu notebook, colocava na mesa de corte e começava a trabalhar ali para as empresas que havia contratado os meus serviços online. E eu trabalhando ali com aquela galera, e eles me viam um potencial. Cara, vai para as vendas, vai para vendas. E ali eu aprendi a vender. Eles abriram a oportunidade para mim poder vender. E ali foi um destravar, porque eu sou essa pessoa que você está vendo aqui, comunicativo. E,
Cara, nós hoje vendemos até avião caindo, se deixar nossas vidas, a gente vende. Mas ali foi a ponte, foi o destravar, foi aonde que eu vi que eu poderia colocar dinheiro no bolso do meu patrão, porque não poderia colocar no bolso meu. Sim, sim. Por que não? Então, assim, foi um destravar. Hoje a gente empreende, temos a empresa Agência BDS, a empresa de comunicação, que hoje tem 2 anos que nós estamos ali na gestão. Tem mudado a nossa realidade. Uau. Para mim chegar aonde eu cheguei, eu precisei do Método A Tri. gente vai falar sobre isso. Antes de falar do M3 Método Tri, vamos falar sobre essa empresa linda. Sou parceiro, tenho cadeira cativa lá. É isso aí. E eu te agradeço por isso, porque como honra, você falou, pode ir lá. E como você tem assessorado, né, a gente, vai começar agora com tráfego pago também com o SG Cash, mas também já assessorando a Expressão Mulheres, que minha esposa é âncora, a Fabiane Gomes. Cara, eu queria, antes de falarmos desse rio de vida, desse lugar de milhões, né, milionário? Tem milionários te assistindo aqui agora. Perfeito. Milionários que a gente vai chamar a existência. E você é de verdade. Eu quero que você olhe para essa lente da verdade ali e fala com essa galera, dá uma palavra, porque você tem autoridade. Sim. Eu falei no caminho, a gente vindo na sua nave espacial aí, cara, ar-condicionado gostoso. E, poxa, é uma transição. Há desafios? Há. Os celitanos tenta barrar? Tenta. Mas a galera tá lá. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Daniel, me dá uma chave, me dá uma luz. Porque se vocês tiverem dúvida, pode marcar um encontro com o Daniel no Cabana, que vocês vão encontrar com ele lá, né, Daniel? Exatamente. Cara, dá essa mensagem, a gente vai entrar aqui no BDS, essa empresa maravilhosa, para a gente entender mais sobre o que você faz propriamente dito, depois transicionar para o M3 Método Tri, que foi essa virada de chave, qual eu também sou muito grato àquela equipe lá, da qual eu faço parte. Manda um recado para essa galera, mano. Galera, é o seguinte, eu costumo brincar com a trend do momento. Primeiro você começa, depois você melhora. O destravar está em apenas começar. Nada é muito fácil. Nada vai acontecer da noite para o dia. É um processo. A gente precisa respeitar isso. Mas você primeiro precisa começar. A mudança começa primeiro em você. Você precisa tomar a primeira decisão. Você precisa saber o que você quer. Fazer conexões com pessoas com objetivos, pessoas que têm mentes milionárias, pessoas que têm mentes extraordinárias, pessoas que vai te dar um start. Te vai falar assim, olha, você não merece estar aqui, você merece estar aqui. E por que você não vai? Faz, apenas vá, porque o objetivo é entender o processo, o percurso desse processo e atingir os objetivos. Então, o segredo é, apenas começa, vai. Tá difícil? Vai assim mesmo. Continua, porque eu tenho certeza que o seu objetivo for Deus, nada disso vai barrar. Yes, tô dentro. Fala-nos aí sobre a BDS, tudo, vende o peixe mesmo. A galera que quiser acessar esses serviços. Bira Gomes, o SG, meu amigo, meu mentor. Você sabia que a BDS, ela começou para gerenciar redes sociais de pequenas empresas, negócios? Não sabia. Não sabia? Não. A empresa, ela surgiu dessa ideia. A nossa ideia nunca foi transicionar para cursos de capacitação. Nunca foi capacitar pessoas. Sempre foi colocar uma empresa cheia de social media e de gestores de tráfego. Sempre foi essa a ideia inicial. Mas o primeiro desafio que aconteceu com a BDS, antes de eu contar o objetivo dela real hoje, foi como que a gente iria fechar os primeiros contratos. Fechamos alguns contratos, mas tivemos muitas objeções no caminho. E é a hora que entra um bom vendedor. E é a hora que entra o bom empreendedor que tem a mente de transição. Porque o empreendedor ele precisa transicionar a todo momento. Sim. Quando eu percebi que o mercado estava meio que saturado de maus profissionais. Sim. Olha para você ver o que aconteceu. A gente ia nas empresas, sentava com os donos de empresa e a pergunta era: o que vocês fazem? A gente faz isso, apresentava todo o trabalho, fazia todo o brand da empresa. E no final a gente não quer porque a gente não acredita em agências de marketing digital. Todas elas são as mesmas. Então, por quê? Porque os profissionais, infelizmente, estão formando profissionais desqualificados. E eu saí muito triste dessa reunião junto com o meu sócio e falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente sentou numa mesa como esta e começamos a surgir as ideias. Cara,
Vamos qualificar os empresários. Esses caras precisam ver o resultado. E nada melhor do que eles mesmos gerar os resultados para eles. Sim. Além do custo ser menor, porque o custo de pagar uma empresa hoje é exorbitante. Inclusive, a gente faz esse trabalho. Geralmente, para quem fala assim, cara, a gente confia plenamente no trabalho de vocês, então eles entregam a empresa deles nas nossas mãos. E assim a gente faz o trabalho. Porque se tem uma coisa que eu prezo, Bira, meu irmão em Cristo, é, de fato, trabalhar com muita clareza e honestidade. Esse mercado do marketing, se não trabalhar com clareza, se não trabalhar com honestidade, não flui. Foi aonde que surgiu, então, o curso de capacitação de pessoas, que hoje é o nosso marco na business de sucesso. A gente coloca o empresário em outro lugar. A gente transiciona ele em um lugar de não faturamento para duplo faturamento. Isso tem feito sentido na vida de muitos empreendedores. Então, hoje o meu foco é pessoas que querem entrar no marketing digital, se tornar gestor. Inclusive, nós temos um banco de dados dos nossos próprios alunos que hoje se torna gestor. Inclusive, eu quero aqui falar que a BDS é uma incrível empresa de formar professores de tráfego pago, gestores. Hoje, o meu professor lá, menor, é o meu professor de 16 anos. Você tem noção, ele é um professor de 16 anos. Primeiro fez o curso, segundo se tornou um mentorado meu. A gente colocou ele como monitor, ficou um ano como monitor. E agora, esse ano de 2025, a gente colocou ele para startar. Então, a gente lançou. Então, tá lá, tá sendo sucesso total. Você disse algo aí muito importante. A partir de que idade já dá para fazer esse curso? A partir de 14 anos já pode começar a entrar com os objetivos. Inclusive, vocês da sua casa são prova. O próprio Benjamin, meu filho foi seu aluno. Foi meu aluno. E lá. Ele já está lá, seguindo o Iago. Super destravado ele, poderoso, grande potencial. Benjamin, quiser fazer alguma pergunta aí, tá? Fica à vontade. Cara, então a partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos, tá? A BDS, a gente trata a sigla BDS, mas é Business de Sucesso, que é onde a gente trata de negócios de sucesso. Então, a gente é uma empresa que qualifica e também presta consultorias para empresas, treinamentos e mentorias, assessorias em treinamento em vendas. A gente é especialista nesse assunto. Legal. Vou fazer aqui o papel de um empreendedor, de um empresário. Uma loja de móveis. Sim. BDS, eu vou simular, né? Eu não estou com esse problema e nem quero ele para mim. Mas, digamos, o empreendedor está sofrendo com excesso de estoque, está tendo problema com gestão pessoal, gestão de equipe, e você chega lá, quais são os passos? O que você diria para esse cara? O que você diz para mim que estou atravessando um momento difícil assim, não estou conseguindo vender? Qual a luz que você me dá? Olha, o SG, o primeiro passo é a gente diagnosticar o problema. A gente ter a assessoria na empresa. A gente poder entender a engrenagem daquela empresa, como que está funcionando. Qualquer tipo de empresa? Qualquer tipo de empresa. O primeiro passo é a assessoria. Olha, eles nos procuram primeiro para caçar o custo de tráfego pago, porque eles entendem, eles talvez acham que o problema deles está nas vendas, no comercial, e possivelmente pode até ser. Mas se uma empresa que tem aí uma prospecção bacana, mas não está convertendo, o problema dessa empresa possivelmente é um treinamento, é uma assessoria. Você está dando treinamento para a sua equipe comercial? Você está formando profissionais? Você está mostrando valores, princípios, propósitos dessa empresa? Então, o primeiro passo que a gente diagnostica é isso. Então, ou seja, o objetivo crucial para uma empresa de imóveis. Hoje eu posso falar que eu tenho uma com a gente. Hoje, inclusive, até mandar um abraço para Paulo Estofados, daqui a pouquinho vou estar com eles. Pessoal, móveis lindos, cara. Móveis lindos. Fala um pouco enquanto a gente está mostrando as imagens dessa loja maravilhosa. Paulo Estofado, um abraço para vocês. Rony, você é meu nobre. Tamo junto, um forte abraço, sucesso. O Rony entrou procurando o curso, ele é uma prova viva. Ele entrou procurando o curso de tráfego pago. E ele achou que o problema dele era, de fato, o curso. E eu poderia vender o curso para ele. Só que eu disse para ele, cara, ele tem uma pessoa, você já faz o tráfego pago da sua empresa,
Você já fez algum curso de tráfego pago antes? Ele, não, tem uma funcionária que faz. Então, eu falei assim, olha, o primeiro passo é saber de que forma ela está fazendo o tráfego pago da sua empresa. Eu posso ir na sua empresa, presto a minha consultoria e a minha assessoria diagnostica o problema. Se o problema for o tráfego, eu te aviso na hora, a gente dá assessoria ali. Se o problema não for o tráfego, o seu problema provavelmente deve ser as vendas. É das duas umas. Fui lá, ele me chamou na empresa, tive o prazer de ir lá, tomei um cafezinho abençoado e analisei, sentei com a moça que faz o tráfego, analisei e falei, cara, o seu tráfego é perfeito, tá tudo certo. Haja vista que quem procura tráfego acha que existe um botão milagroso e não existe, é teste, tá bom? Então, só para você saber. Como é o nome dele para eu mandar um abraço? Rony. Rony, um abraço. Gente, na nossa sala de reunião, em alguns espaços, os móveis é dessa empresa. Você vai ver coisa linda, os executivos, né, como se fosse um showroom. Tanto a equipe de homens, né, de executivos, quanto de mulheres, que minha esposa tem vários grupos aí no Buritis, Mangabeiras. Essa galera aí, Rony, prepara o estoque, viu, cara? Que vai sair muita coisa boa aí, muitas vendas, com o melhor, the best of the best aqui, liderando. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu diagnostiquei lá foi o problema nas vendas. Sim. Então, assim, hoje a gente mentoria eles com treinamento de vendas. E vai crescer pra caramba. E é daí para o sucesso. O Rony já tem observado algumas projeções e a gente vai trabalhar muito em cima disso. Então, hoje a gente tem essa expertise de diagnosticar o problema. A gente vai, diagnostica o problema e dá o norte. Olha, tráfego pago vai resolver. Olha, o seu time comercial precisa disso. Cara, o povo dele tá pensando assim, a galera que tá assistindo o SG Cash aí. Como é que o menino da favela... Talvez a galera tá pensando, deve ter estudado, faculdade. Gente, eu não conheço ninguém, nem os terapeutas que trabalham com a gente, um grupo aí, massoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, acessos sistêmicos e outras ferramentas aí do desenvolvimento humano. Eu nunca vi ninguém para fazer leitura profunda, dinâmica, como a galera da comunidade. Sim. Malandro, mané, né? Que eles... Gente, é uma expertise que tem que ser estudada pela NASA. Concorda? Concordo. E você chegou no M3, no grupo que eu faço parte, quero que coloque até aí o M3 Método TRI, se estiver na produção. Caso não... É isso mesmo. Cara, conta a sua experiência com esse grupo magnífico que gera milionários, gera uma mentalidade milionária ou bilionária. Como foi, no Tati a Tati, sua primeira experiência e como está acontecendo desde então? Primeiro, agradecer ao Senhor Deus por nos proporcionar essa empresa e as pessoas que ali compõem esse time. Uau. Porque eles, de fato, têm cumprido o propósito de ajudar pessoas, colocar entusiasmo de vida para quem está morto. E eu literalmente posso dizer isso com muita afinidade, porque eu faço parte, tenho vivido isso, e eu entrei destruído. Empresarialmente falando, eu estava numa escassez terrível. Mente, psicológico, coração, super abatido. Mas, cara, quando eu cheguei no primeiro dia para uma experiência de conversa com essa galera, literalmente foi meio que assustador. Falei, cara, eu nunca vivi isso na minha vida. Conta tudo. Eu nunca vivi isso na minha Abre vida. o verbo aí, vai. De repente, cara, a gente começa... Vou abrir a caixa preta, tá? Fica à vontade. A gente começa uma pequena conversa, perguntas, respostas, algumas perguntas sem respostas. E, de repente, eu comecei a ver um cara enterrando a própria mãe, psicologicamente, porque ali Como é que é isso tinha... aí, cara? Explica aí. O cara tinha algo no interior.
E aquilo ali foi assustador para mim. Eu falei, caramba, o que eu tô vivendo agora? Eu nunca vivi isso. E olha que eu tenho 35 anos, eu não tenho medo nenhum de revelar a idade. Eu tenho 35 anos, eu achei que eu tinha visto muita coisa. Porque a gente vem de igreja, a gente vem de ministério, a gente vem vendo muitas coisas, a gente vem desse mundo vendo muitas coisas. Mas aquele dia, literalmente, foi um... Falei, cara, isso é possível? Isso é possível? E a experiência com o SG foi extraordinária naquele primeiro dia. Eu tinha a opção, nunca mais voltar. Mas logo, alguns fazem. Mas logo no final da sessão terapêutica, a pergunta foi, você volta quando? Que dia? Vamos marcar para tal dia? E eu cumpro com a minha palavra, mesmo não querendo. Aquele dia eu estava literalmente assustado. E eu estava muito atrasado para uma aula. E eu falei assim, eu volto. E naquela mesma semana a gente voltou. Foi algo destravador. Foi cada sessão um movimento diferente. Foi aonde que eu comecei a raciocinar sobre o meu pai, sobre a minha família, sobre as crenças limitantes, sobre a mesa, que foi algo tão importante na minha vida. Foi a limitação financeira que eu estava vivendo naquele momento. Foi uma ajuda que eu precisava e o SG falou, cara, não vamos te dar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa tomar vergonha na sua cara, você precisa fazer... Então, ou seja, foi literalmente um destravar. E eu não gosto de muita frescura comigo. Eu sou muito bem em tratar as pessoas, eu gosto de tratar bem as pessoas. Mas se tratando de amigos ou em uma sessão, cara, se você é meu amigo, fala a verdade comigo na lata. Fala comigo. E o SG foi esse cara que falou rasgadamente comigo. E ali eu pude ver quão miserável eu estava, mentalmente. Falei, cara, eu preciso destravar, ou é agora ou é nunca. Ou eu vou voltar para onde eu não me cabia. E foi um destravar. O método M3, literalmente, esse ano de 2025 fez startar muito nos meus objetivos, na minha vida empresarial. Psicologicamente falando, cara, eu pude observar fatores dentro da minha casa que eu precisava mudar. O quê? Literalmente... Por exemplo, né? O quê? A minha esposa em si, eu debatia muito com ela, porque ela tem uma mente e eu tenho outra. Então, assim, às vezes a gente acha que a pessoa que está selecionada para viver ao seu lado, às vezes a gente acha que ela tem que estar ali respirando que você respira. E muitas das vezes ela tem um outro objetivo. Ela tem um outro propósito. Sim. E eu tive muito impasse. Ah, não, vão trabalhar comigo, fica comigo e tal, aquela coisa toda. E, cara, às vezes a tua esposa ou o teu marido está em outra vibe. Respeita o processo. Sim, sim. Isso foi um destravar. Foi uma das coisas que o SG falou comigo. Cara, ela não vai. Fabiane falou, ela não vai. E eu fiquei... Cara, como não? E eu custei para identificar esse meu erro. Eu queria ela muito comigo, com meus objetivos, andando junto e tal, aquela coisa toda. Não, ela tem um processo, ela tem o propósito dela. Ela vai passar o processo Ela vai passar o processo dela. E quando vier, vai vir com muita tranquilidade, mas eu entendi isso. Isso ficou leve na minha casa. Uau. Isso ficou leve na minha vida profissional. E eu passei a carregar isso com muita tranquilidade. Eu vi que vocês viajaram. Cara, a gente tem um cantinho para chamar de nosso. A gente estamos, graças a Deus, fazendo uma construção com os nossos princípios, com os nossos objetivos, com tudo aquilo que a gente almeja e sonha. E a gente vai de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, lá para esse nosso cantinho, que a gente chama de roça, que ali é o canto dos pássaros, ali é o nosso momento de descanso. E a gente fez algo esses dias. Inclusive, mandei a foto para você. Sim. Cara, olha o que a gente está fazendo. Passeando de bicicleta, no meio do mato, no meio do vilarejo, no meio da terra vermelha, que é algo que a gente é. São princípios. Isso me impactou muito quando eu fiz a pergunta, Daniel, quando você fez isso com sua esposa? Durante quanto tempo de casado? Tem 18 anos. Isso que está acontecendo agora já havia acontecido antes? Olha, a gente sempre foi bem conectados. Só que a escassez do momento vai tirando
algumas bases. E a gente entende isso. Só que não é uma coisa que pode ser normal. Sim. E acaba que tira a conexão. Você fica sem conexão, a conexão não é a mesma, os propósitos parecem estarem desconectos. Então, aquilo ali já havia bastante tempo que não acontecia. Sim. Mas a gente é bem conectado, mas aquilo ali foi algo que não acontecia. Algo roubou Exatamente. o prioritário, né, o primordial. Exatamente, aquele cuidado, aquela perspectiva, vamos sair, vamos trazer alguns objetivos. Vocês dois estavam parecendo dois namorados. Exatamente. Quando a gente tira esse tempo para nós, é um momento que a gente tira só para dois. Uau. Cara, isso não foge do pensamento da gente, porque isso vai ficar cravado pro resto da vida. Cara, eu quero fazer um bate e volta com você, algo bem top aqui no final. A gente tá caminhando pro fim. Sério? Já? Que isso, Cara, gente? olha lá. Uma das coisas mais fortes entre nós dois, essa conexão minha com você, eu como seu mentor, é a intuição. Eu atribuo a Deus, porque tudo deriva de uma fonte. E é algo que eu quero falar antes desses minutos finais, que todos os dias que você chega para o nosso tempo de mentoria, eu falo algo que você está vivendo que só você sabe. E isso, para mim, é impactante. Eu penso que é algo impactante para você Sim. também. Nós tivemos um momento, não foi nem um momento mesmo, foi um momento chão. Esse foi esse final de semana. Recente, foi esse final de semana. Falar do USG é falar da sua pessoa como um cara sensato, cheio de riquezas interior e para transbordar nas vidas de outras pessoas. E, cara, Obrigado. muito obrigado por você estar me proporcionando esse momento. Tem sido um destravar. É só o começo. Tem sido um destravar. Se você está me vendo aí, a empresa está vendo crescer, é graças às mentorias desse cara aqui. Obrigado. Porque Deus tem levantado esse cara aqui para levantar empresas, negócios, mentes de pessoas cativas para se tornar mentes milionárias. E ele só me chama assim: e aí, milionário? Todo dia. Todos os dias. E aí, meu milionário? Então, a gente tivemos um momento poderoso esse final de semana, onde a gente sentou na sala da casa dele. No chão. No chão. E ali foi surgindo as ideias. E os nossos encontros é cheio de coisas eventuais. Acontecem coisas absurdas ali. Do nada acontecem coisas extraordinárias. Você consegue colocar nome no que você experimenta? Nas experiências, algum título, algum nome? Cara, literalmente, para mim, é extraordinário. São encontros destravadores de mentes. Destravadores. Gente, o Bira tem um negócio com ele, que tudo que você fala relacionado... A dor, ele coloca... Ele separa essa palavra. Desbravador, destravador... Condicionador. Empreendedor. Uau. Então, se você está achando que você vai empreender e não vai ter dor, fique esperto. Cara, talvez a gente seja interrompido pelo corte, mas se liga. Estamos indo para o final e depois eu passo o dicionário da dor. São mais de 5.000 palavras aí. E eu vou dividindo todas. Hoje, o que o Daniel não quer que se repita com o filho dele que você viveu? Qual a experiência que você não quer que, sem consciência, seu pai passou para você, sua mãe, né, inconscientemente, você absorveu e hoje você não quer que seu filho sofra? Literalmente, ensiná-lo o princípio, cara. Empreende, faça alguma coisa. Cria teu próprio negócio. Faz igual a palavra nos ensina. Crie várias rendas. Não fique com uma renda. Seja dono. Seja dono, governe, lidere. Esse é o meu principal objetivo. E para o seu casamento, que hoje você pode falar, dando um conselho que você deseja para o seu casamento, para sua princesa, sua esposa, o que você quer para o futuro? O Thiago Brunet diz: com dinheiro é mais fácil. Exatamente isso. Eu acredito nessa tese, nessa palavra, até porque com dinheiro é realmente muito mais fácil. Para minha esposa, ela é o amor da minha vida. Para ela, eu dou a minha vida. Esse é o meu objetivo. Para ela, eu dou a minha vida. Então, ela merece o melhor
de mim. O que eu estou fazendo hoje para poder crescer com vários objetivos é para dar a ela um objetivo melhor, vestir as melhores roupas, andar no melhor carro, fazer o que precisa ser feito. Fala direto com ela, vai. Minha esposa, amo você, eu te dou a minha vida, tá? E literalmente, o que eu estou fazendo hoje, essas loucuras que você fala, Daniel, você é louco. Essas loucuras que eu estou fazendo é literalmente para te dar uma condição de vida muito melhor. Você merece, tá? O que você fez por mim, nada paga. Senhoras e senhores, o SG Cast hoje foi esse programa formidável com o milionário, ele, Daniel Ferreira. Muito obrigado. Uhul! Muito obrigado. Deus abençoe. Yes. Cara, uma hora é pouco para nós, tá? A gente tem que fazer outros. Uma hora é pouco. É isso aí. Obrigado, viu, produção?